E esse que você tá vendo, corta pra mim, chama Amarildo. Amarildo tem uma esposa boa. A esposa dele aqui. Essa é a esposa de Amarildo, a Adeilda. A Adeilda é a esposa. Esse aqui é o amante. A Adeilda, vou te contar, faz sapeca e aiá pula cerca. Tuc, 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 tuc. Mas aí, ela tá separada dele, eles arrumam lá uma confusão, ela se separa. E a Adeilda tá com James. James e tal, bababá. E ela tá brigando com outro pela divisão de bens. Naquele dia, Amarildo tinha ido à igreja. Da igreja, ele foi a uma lanchonete, encontrou até um sobrinho. Minuto depois, esse aí, e vai no local, finge que é um assalto. Mas assalto, pum, atira no Amarildo, que não tá nem na reta dele. A arma falha. E aí ele consegue correr, o Amarildo. Esse foi atrás, pum, agora a arma não falhou, ele morreu. Esse belo casal, foi aqui em São Paulo, esse belo casal agora está foragido, sendo procurado. Adeilda, a sapequenta, e James, o assassino. Mas a polícia acredita que ela é uma sapequenta mandante. Põe no Cidade. O pôster que Jonas pregou na parede é uma tentativa de diminuir a saudade e demonstrar toda a revolta. Não vê ninguém com peso na consciência, só vê festando, entende? Eu acho que enquanto não aparecer justiça, não tem por que você ficar festando, entende? Praia, postar fora na internet que nada aconteceu. E ainda defenderem o bandido, né? Que matou o próprio pai, né? Eu acho isso muito errado. O pai do rapaz, Amarildo, de 51 anos, foi morto a tiros em Sorocaba, no interior de São Paulo. O suspeito de ser o executor é James, namorado da ex-esposa de Amarildo. Adeilda tinha um envolvimento amoroso com James há 8 meses e é investigada no caso. A família de Amarildo aponta como o mandante do assassinato. Foi planejado pelos dois. Pelos dois, e tem muita gente envolvida, né, que a justiça tá sabendo. Mas foi planejada a morte dele, sim, tenho certeza disso. O Amarildo veio com um sobrinho até este estabelecimento em um dia de folga. Aqui funciona um bar e também uma lanchonete. Havia, exatamente neste local, uma mesa. Ele então assentou-se em uma cadeira, ficou aqui bebendo alguma coisa, comendo uns aperitivos e conversando com todo mundo que estava no local, inclusive o dono daqui e também outros clientes. Foi então que, no momento de distração, ele viu que um homem encapuzado entrou, tirou uma arma da cintura, apontou o revólver para ele e atirou. Só que esse disparo falhou, a arma falhou. E foi neste momento que o Amarildo resolveu sair correndo para salvar a própria vida. O homem, então, para terminar aquilo que tinha começado, tirou o capuz. Neste momento, ele foi visto pelo sobrinho do Amarildo. Ele é James, de 26 anos. Esta é a afirmação do homem e também de outras testemunhas. O Amarildo saiu correndo naquela direção. Foi então que o homem, já sem o capuz, ele arrumou a arma, conferiu tudo novamente, recolocou o capuz e também correu atrás do Amarildo. Lá na frente, no final desta rua, ele efetuou mais um disparo que tirou a vida da vítima. Alexandre é irmão da vítima e conta que era o filho dele que estava com o Amarildo. O rapaz, por pouco, não ficou ferido, porque depois de matar o homem, James teria ido atrás do jovem, mas vendo a movimentação de curiosos, fugiu. Mas ele contou para mim que o rapaz chegou lá com um capuz na cabeça, já chegou atirando. O irmão estava sentado no celular, com o celular na mão, não deu nem direito à defesa, já chegou já e... Aí deu um tiro, o primeiro tiro saiu,
Aí meu irmão correu, acertou nas costas. Meu irmão caiu, ele tentou atirar no rosto do meu irmão várias vezes. Só que o revólver falhou, né? Então, meu filho falou que realmente ele foi muito sangue frio. Só que no que ele correu, o capuz da cabeça saiu. Aí meu filho reconheceu ele. Falou, não, realmente é o James que foi que matou meu tio. Jonas afirma ainda que James não sabia dirigir, mas que depois do assassinato entrou em um carro que havia um motorista. Ele garante que o veículo é o mesmo que a madrasta tinha. O carro era da minha madrasta, era uma Montana dessas 2013, 2014. E ele não sabia dirigir, ele nunca dirigiu. Por até eu não levantei, ele não sabia nem o que era um volante, entende? Então ele fugiu com ela. James é considerado foragido pela justiça. A prisão dele foi decretada. A participação de Adeilda ainda não foi comprovada pela polícia. O fato é que desde o dia do crime, nenhum dos dois foi visto pela cidade. A família de Amarildo acredita em assassinato premeditado por questões financeiras. Há uma separação muito ruim entre eles, pela questão também dos bens, questão financeira, de briga, dessa convivência que eles viveram a vida inteira brigando e continuaram brigando depois da separação. Amarildo da Costa Bueno ficou conhecido em Sorocaba como Rei do Vidro. Ao longo de décadas de trabalho, construiu patrimônio que chamava a atenção em toda a cidade. O respeito veio junto com o trabalho. Amarildo se dedicava quase que exclusivamente ao trabalho, o que deixava Adeilda incomodada. Juntos eles tiveram 3 filhos, mas Amarildo já tinha outros herdeiros de relacionamentos anteriores. Um deles é Jonas. O Amarildo e a Adeilda ficaram exatos 27 anos casados. E durante todo este tempo, depois de passarem certas dificuldades financeiras, conseguiram construir um verdadeiro império. Aqui, essa loja é a prova disso. O verdadeiro império dos vidros em Sorocaba, comercializando materiais para toda a região. E foi justamente o fruto disso, essa fortuna, que acabou dando o verdadeiro problema e custando a vida do Amarildo. Isso porque, mesmo já estando quase 1 ano separados, a mulher não queria efetivar a separação, o lado formal. Ela não queria que a divisão de bens fosse feita. Ela queria permanecer apenas com corpos divididos, ou seja, não manter o relacionamento físico, mas no papel que tudo continuasse da mesma forma. Ou seja, na prática, ela continuaria dona de todo este império. Quando o Amarildo resolveu mudar essa situação e procurar a justiça para fazer essa separação, aí sim a fúria da mulher, segundo familiares do homem, foi despertada e ela começou a tramar um plano para destruir a vida do homem, que, segundo ela, impedia que toda a fortuna fosse aproveitada por esta mulher. Com o passar do tempo, as crises no casamento ficaram ainda mais intensas. A separação parecia ser a melhor solução. Amarildo saiu de casa e passou a se dedicar ainda mais à empresa. O que poderia significar o fim das brigas não aconteceu. Que meu irmão também, assim, no momento que eles foram casados, foi um casamento muito turbulento. Muitas brigas, muitas confusões. Teve momentos bons, teve momentos muito ruins. Traições, né, da parte do meu irmão. Então, momentos muito ruins mesmo na vida deles. O Amarildo, ele ficava aqui neste estabelecimento que construiu depois de muitos anos de trabalho e também de dedicação, durante praticamente todo o dia e boa parte da noite. Ele era muito caprichoso, segundo a família, deixava tudo muito bem organizado para que na hora que um cliente chegasse, ele pudesse atender da melhor forma possível. Só que, segundo os relatos desses parentes, depois da separação, muita coisa mudou. E a principal delas foi a tranquilidade com que o Amarildo conseguia trabalhar. Isso porque, segundo esses relatos, a ex-companheira dele vinha até aqui constantemente. Ela começava a discutir com o homem, inclusive, não só esses parentes, como também funcionários do estabelecimento escutavam essas brigas, presenciavam tudo. E a última delas aconteceu 1 semana antes do homem ser assassinado. A gente tem aqui uma prova de tudo o que aconteceu. A mulher, segundo relatos,
parou a caminhonete em um dos lados da rua. Quando viu que não estava sendo atendida pelo ex-companheiro, ela deu ré e bateu em boa parte desses vidros que ficam aqui. Ela bateu com um carro. Aqui a gente até consegue ver, olha só, os cacos de vidro que ficaram e foram mantidos, espalhados ao chão. Esta é a prova da raiva, da brutalidade dessa visita da mulher. Eles, depois que isso aconteceu, ela desceu do carro e eles começaram a discutir. Gritos e muitas agressões verbais também aconteceram. E depois, quando ela já estava saindo do local, indo embora, por mais uma vez, e essa seria a última, ela ameaçou a vida do ex-marido. Ela mandava várias mensagens, falava no celular dele, ameaçando ele, né? Inclusive o celular dele sumiu no dia do fato lá ocorrido, né? E ela vivia ameaçando ele de morte, vivia quebrando a loja dele, dando ré com o carro, quebrando tudo a loja. Não dava paz espiritual para ele, não tinha paz. Eles viviam sempre com a vida atormentada, porque ela vivia seguindo ele, atormentando a vida dele. A herança ainda não foi distribuída entre a ex-esposa e os filhos. E este é outro fator que tem deixado a família em guerra. Jonas diz que tem sido ameaçado pelos meio-irmãos, filhos do pai com a madrasta. Ele mostra esta conversa em áudio com um dos irmãos. Jonas, se você tá indo com um cara conversar comigo na segunda-feira, pode ir, velho. Eu vou fazer você voltar rapidinho pra sua cidade, velho. Você vai ver, só aguarde. Vai mesmo segunda-feira lá pra Sorocaba, que eu tô te esperando, tá? Daquele jeitinho. Nós tentamos localizar as pessoas citadas pelo empresário, mas não encontramos ninguém. Jonas acredita que os irmãos estejam acobertando o paradeiro da mãe. Eles defendem o James do Idente também, como defendem a mãe deles. Porque eles falam que o James matou o pai porque o pai bateu no James. E não é isso. Eles defendem o James porque, sei lá, deve ter algum rabo preso com o James, né? Pra ficar defendendo o homem pra baixo, pra cima, entende? Pra todo mundo pergunta, meu pai era um monstro pros meus irmãos, entende? Falam isso que eles falam, entende? Mas não era verdade. Sempre cresceram, tiveram de tudo com meu pai, então... Agora hoje, depois de morto, estão apunhalando meu pai pelas costas. O império do Rei do Vidro de Sorocaba está se desfazendo. O assassinato do responsável por tudo isso foi um golpe no empreendimento. Agora, com a sede de justiça e a briga pela herança, pouco resta daquilo que foi um dos maiores empreendimentos do ramo na região. Ele tratava com muito carinho mesmo. Ele era uma pessoa tão alegre, tão feliz, sabe? Ele passou a vida dele assim, sempre... com alegria, sabe? Com alegria, perto da gente com alegria. Sempre estava, parece que dia de festa, perto dele.